Mas eu tô sem fone, gente. Tudo bem, desculpa. Vai ser sem fone. Tudo bem, eu também tô sem fone porque o Rodrigo entrou, então eu deixei o fone aberto pra nós dois Não, podermos mas eu vim ouvir. só dar um beijo na Tati. Eu vou deixar vocês fazerem um programa. Se eu não vou atrapalhar. Eu acho que você deveria ficar, porque... Tati, não tô te ouvindo, Tati. Tá me ouvindo ou não? Tô. Uau! Olha! Gente! Para tudo, vou Para embora. tudo esse microfone da Tatiana. Chegou, acabou, encerrou o podcast. Gente, desculpa. Ô, Rodrigo Maranhão, eu tinha pensado que o episódio devia se chamar Isso Não É Paquita. Só que aí, agora eu tô achando que Isso Não É Terapia de Família, porque a sua irmã acabou de te humilhar com esse microfone agora. Eu amo tanto, cara. Tô tão feliz de estar com vocês aqui. Nossa. Gente, obrigada, Tatiana Tati. Maranhão. Bel, apresenta. Essa é a Tatiana Maranhão, maravilhosa. Minha cunhada. Minha irmã. Minha Paquita. Desculpa, tá, gente? Desculpa que eu também tenho um artigo. Proposição, sei lá o que é isso. Bel, o que é isso? Meu é o quê? Meu é... Adjetivo? Ai, gente, eu esqueci tudo. Não, é pronome. Pronome. Pronome possessivo. Possessivo. Eu sou cheia de pronome possessivo. Eu trabalho bem com o negócio de pronome possessivo. Mas Tatiana Maranhão, maravilhosa, assessora da Xuxa. A gente tá querendo conversar com ela há um tempão e agora, depois do documentário, a vontade aumentou mais ainda porque acrescentaram mais assuntos na nossa conversa, além de todos os outros. Mas a gente já queria falar antes. A gente antes já do doc, queria. eu já tinha falado com você, não foi, Tati? A gente já queria, mas agora a gente tá querendo se aproveitar um pouco. Porque a Tatiana arrebenta no documentário e a gente quer surfar um pouco nessa onda. Ai, meninas. Então, digam, o que vocês acham que eu tenho, assim, pra acrescentar? Eu fiquei pensando, gente, eu não tenho... Tati, eu vou te deixar aí sossegada pra você, igual o Papico, pra você mentir tranquilamente aí. Não, gente, eu quero a careação. Eu quero DR. Eu te amo, maninha. Eu vim aqui só te dar um beijo mesmo, dizer eu tenho o maior orgulho de você. É a minha versão feminina, linda, tá vendo? Te amo tanto também. Bom trabalho pra vocês aí. Te amo. Obrigada. Beijo, Maranha. Lá vem elas, lá vem ela. Deixa falar, melhor deixar. Tati, como é que foi isso, cara? Você realizou o sonho de todas nós. Conta, como começou? Minha irmã cantava num grupo chamado Afrodite Se Quiser nos anos 80. Ela fazia Chacrinha, fazia Globo de Ouro e fazia show da Xuxa. E aí, numa apresentação dela, eu fui e foi, sei lá, obra do destino, porque ela me chamou pra dançar no palco e eu dancei e quando terminou a Marlene perguntou se eu queria fazer teste pra Paquita. Foi uma coisa assim completamente, sei lá, sem querer. Foi uma coisa do acaso, eu acho, se é que podemos dizer assim. Eu sou uma pessoa tímida e eu acho que eu nunca teria pensado em mandar carta para fazer teste por conta disso. Mas aí apareceu, e aí eu me lembro, assim, a gente chegando em casa, contando pra minha mãe perguntando, e aí, você quer? Eu falei, quero, mas na época era 87, a Xuxa tinha acabado de entrar na Globo. Não era ainda assim, os anos 89, 90, que foi aquele frenesi, o Hilarie, né? Era logo no iniciozinho, já era um grande sucesso, mas a gente não era tão reconhecida na rua, a gente ficava mais ali atrás mesmo, só cuidando das crianças, não tinha disco, não tinha filme, não tinha ainda essas coisas nossas. Você tinha quantos anos? Eu entrei com 10 anos. Uma criança, gente. Criança, um bebezão, na verdade, né? Com 10 anos. Eu vi agora, você postou no seu Instagram, uma graça, Patrícia cantando com Afrodite Se Quiser, que era aquela música, o que ela tem que eu não tenho? O que ela tem que eu não tenho? Preciso saber, você vai ter que dizer o quê? Exato. A Tati dançando no meio delas, totalmente, você fala que você é tímida, mas você é totalmente à vontade, você estava ali com a tua irmã, né, com as suas amigas. Não, mas eu era solta, né? Livre, né? Livre. Eu acho que depois, assim, eu não sei, sabe? Depois a coisa era muito mais, assim... Depois vieram as exigências, né? Vai te podando um pouco, né? Vai tirando um pouco desse brilho, né? Sei lá, eu tava na sala da minha casa ali. Às vezes eu me questionava muito, porque eu queria estar ali, mas ao mesmo tempo, diversas vezes aquilo era uma coisa muito complicada. E hoje em dia, quando eu vejo o trabalho que eu faço hoje em dia, né, e tudo que eu passei, eu consigo, sei lá, resignificar, né, eu consigo dar sentido e falar, então, que legal, eu passei por aquilo tudo, pra agora tá conseguindo dar, eu acho assim, a minha maior contribuição durante essa história.
Você tá mais à vontade agora, hoje, como assessora dela, do que antigamente como Paquita. Sim. Você acha que é mais o seu lugar, assim? De vocação, né? De interesse. Isso, de vocação, de interesse, e eu me sinto também mais livre para falar, para opinar, para ser, sem barreiras, porque a gente sempre teve gestões muito centralizadoras, sabe? E a Xuxa é uma pessoa muito afim de falar, não tem questão com ela, não tem assunto proibido. Ela gosta de ouvir, de debater, de mudar de opinião. E às vezes aquilo fica na cabeça, ela volta no assunto, ela quer discutir sobre aquilo. Ariana, né? Ariana. Ela gosta de conversar, de ouvir o que você tem pra dizer. Isso é muito legal, cara. Isso é o máximo. E eu nunca tinha tido a oportunidade de ter uma relação assim com ela, porque eu acho que se eu tivesse tentado ter uma relação assim com ela antes, eu nem estaria aqui mais para ajudar a contar essa história. Isso é que é verdade. E como é que foi essa transição, Tati? Como é que você... Desculpa, gente, o interfone tá tocando, só um minuto. Ju, você consegue atender? Isso é Noronha. Desculpa, gente, só um minuto, gente, desculpa. Não, não tem problema, filho. Desculpa, gente, aqui é tipo documental, é um podcast documental. Eu tinha te perguntado, não sei se chegou a responder, como é que você passou pra ver? Porque a Bel falou assim, Mary, você não tem noção, fiquei com tanto orgulho na pré-estreia, né? Lá no dia seguinte a gente falou, fiquei com tanto orgulho da minha cunhada, cara, não só no documentário, mas tipo, fora do documentário, como ela consegue ter um controle, ela é muito firme, ao mesmo tempo ela é muito calma, e ela é muito poderosa, enfim, ela tava toda babando, falando que tava super orgulhosa, tinha ficado emocionada. Ah, que legal ouvir essa percepção. Nessa pré-estreia, eu senti muita falta do meu pai, porque eu fico até emocionada, porque assim, o meu pai, ele viu tudo, né? Ele viu todo esse caminhar. E justamente nesse momento, assim, que eu levei a minha mãe para falar com a Xuxa, e a Xuxa olhou para minha mãe e falou assim, olha, queria muito agradecer, eu quero que você saiba que isso aqui, tudo que tá acontecendo tem o dedo da sua filha e tal. Eu fiquei imaginando se meu pai tivesse ouvindo aquilo. Nossa, ele teria ficado babando, né? Que não seja muito legal, importante para minha mãe, mas o meu pai, ele era o maior fã que a gente tinha nessa vida, eu, o Rodrigo e a Patrícia, assim. O meu pai era fã mesmo, admirador de carteirinha. Nunca foi uma questão, Tati, você ter tido 10 anos, seu pai e sua mãe aceitaram numa boa, seus irmãos, como é que foi em casa? Naquela época, não existia muito essas questões que a gente fala hoje, né? Que bom que elas existem hoje, né? Mas naquela época, elas não existiam simplesmente. A gente andava todo mundo sem cinto de segurança no carro, no banco da frente, e sei lá, nunca ninguém pensou que uma freada, aquilo podia ser perigoso, numa coisa, tô dando um exemplo ridículo, mas... A gente fazia cinzeiro de argila para dar pros pais no Dia dos Pais. Hoje em dia, prende a professora de arte. Comia chocolate de cigarro. Cigarro de chocolate. Eu acho assim, gente, não dá para descontextualizar as coisas historicamente, porque elas ficam muito difíceis de você argumentar. O que dá para a gente fazer é pegar essas experiências do passado e reaprender, sabe? O que não dá, eu acho, é você ter essa trajetória toda, passar por isso tudo e ficar sentado em cima dos anos 80. Isso não tem condição. Quem faz isso pelo amor de Deus, a gente vive para evoluir. O que a gente espera dessa vida é evolução. Não há mal algum na gente falar dos erros. Eu não estou dizendo que foi um erro de eu trabalhar com 10 anos, tá? Porque eu acho que cada caso é um caso. Você vê aí Bruna Marquezine, pessoas tão novas, tanto a oferecer. Mas sim, eu acho que as coisas têm que ter um outro caminho, tem que ter um outro olhar, né? Coisa que naquela época não se tinha. Porque não se tinha. Não se trabalha mais a madrugada toda, né? Existe um controle maior, as crianças têm um horário hoje em dia mais rígido para trabalhar, não tem mais aquelas coisas de criança meia-noite no estúdio, 10 horas seguidas, isso não existe mais, realmente. Nem tudo que é lícito é moral. Mas eu cheguei em casa, isso não foi uma questão. O que eu acho bacana é que a minha mãe, ela não virou e falou assim, que legal, então óbvio, não. Ela me perguntou, é mesmo, minha filha, te chamaram, mas você quer?
Você quer participar? E aí eu falei, eu quero sim. Então, minha irmã super empolgada, minha irmã era mais empolgada porque ela já tinha esse grupo, ela já estava na televisão, já estava achando aquilo tudo muito legal, né? Uma família de popstars, né? E aí foi indo, sabe? Da mesma forma, quando eu disse que eu queria sair do programa, na mesma hora, ninguém virou e falou assim, mas porque eu saí no auge. Eu fui ver a pré-estreia do Sonhos de Verão, eu tinha acabado de pedir demissão. Não é fácil você largar uma coisa que está no auge do sucesso, ainda mais, eu tinha 14 anos, ainda mais para uma maturidade de uma adolescente, né? E meus pais na mesma hora, porque não dependiam de mim para nada também, meus pais nunca precisaram do meu dinheiro para nada, entendeu? Era uma coisa assim, eu estava ali, enquanto eu dizia que aquilo ali era uma coisa que eu queria estar ali. Tati, eu fico aqui, né? Agora a gente parou no Noronha, a gente tá fazendo essa edição especial, extra, edição extraordinária com você. Mas a gente teve uma trajetória aqui de várias músicas que o Maranhão gravou que a gente precisou convencer ele, né, Bel? Tipo, Anitta, Marília Mendonça e não sei o quê. Ele agora tá todo apropriadinho já, mas a gente rolou agora um já tá todo soltinho. É. E obviamente que ele vai gravar a Xuxa, óbvio, né? E eu fico pensando, o Maranhão, ele curtia, ele ficava meio tipo assim, não tem nada a ver com isso. Eu acho que uma das coisas mais legais da minha casa, inclusive, é que a gente sempre foi muito lado B. Não era só uma coisa, acho que do Rodrigo, a gente era muito da MPB, muito da Bossa Nova, era Tom Jobim, era um outro lado, que foi muito bacana pra mim. Então, eu acho que o meu irmão, ele tinha uma coisa que eu acho que é até um pouquinho além da coisa do pop. Ele, lá de casa, ele era o que tinha mais essa questão, assim, a minha irmã pequenininha, tão exposta, eu acho que ele tinha até muito mais isso do que o meu pai, porque o meu pai dizia assim, ela tá feliz, tá ganhando o dinheirinho dela, a gente tá guardando, vai ser ótimo. Daqui a pouco ela compra o apartamentinho dela, e aí vai ficar pra ela, e tá tudo resolvido, porque meu pai tinha esse perfil. Prático, né? Um cara prático. Prático e ponderador. E na rua, no trabalho, e a gente trabalhou com pessoas, eu trabalhei com pessoas bem difíceis, de disciplina e de tudo, a minha relação era completamente diferente daquilo. Eu me acuava, né? Quando a gente fala que eu dancei lá, naquele primeiro dia muito solta, eu tava na sala da minha casa. Depois eu entendi que para trabalhar... Tinha Marlene naquela sala. Não tinha tanta liberdade assim, né? Começa a vir o trabalho, as exigências, os horários, né? Mas também a forma. O problema não é o que você pede, é como você pede também, ainda mais quando você fala com crianças. Também, sem querer descontextualizar, entendo que naquela época os diretores todos eram uns ogros, todo mundo se relacionava de uma maneira muito esquisita, graças a Deus hoje em dia sabemos disso. Quem tem esse comportamento hoje em dia não está conseguindo se criar mais, que bom. É isso mesmo, tem que ser assim. Então, não gosto de descontextualizar também totalmente, porque eles todos eram assim, sei lá, enfim, né? Eu acho que ela poderia, mesmo dentro de todo o contexto dela, ter aproveitado, né? Ter aproveitado para fazer de outra forma. Eu também não quero ficar aqui contando os casos de Marlene, porque tenho vários, tem coisas leves e tem coisas mais não tão leves, né? Mas aí eu deixo para um outro Noronha, que eu não vou fazer disso aí uma terapia. Não, a gente faz um Noronha particular para você contar. Mas eu achei legal a tua fala no episódio que eu vi, que você fala um pouco isso, assim, de que... Ao mesmo tempo, eram mulheres no comando. É muito fácil a gente pegar e apontar para uma pessoa, né? Quando, na verdade, tem uma estrutura, tem uma instituição atrás. E eu fiquei muito feliz com aquele encontro, assim, porque mesmo que não haja outro, eu acho que é tão importante a gente poder tentar entender que é isso, assim, mal ou bem, ela topou ir ali, sabe? Não era uma situação fácil pra ela, imagino. Claro que pra Xuxa também não, mas a Xuxa tava um pouco mais em segurança, então eu achei bonito pras duas. Eu acho assim, que... como é que eu vou te dizer? Eu saí super decepcionada desse encontro, porque realmente eu vi uma pessoa que aprendeu e mudou muito conversando com uma pessoa que está sentada nas mesmas frases prontas dos anos 80, do eu odeio gente burra e do vida é feita de meias verdades, enfim, a gente precisa se reinventar para existir. Eu fiquei super decepcionada e lendo uma notícia de uma das meninas que trabalhou comigo na época, ela falou uma frase que ficou muito gravada na minha cabeça, que ela era cruel, mas que era necessário.
E eu acho que nunca é necessário ser cruel, entende? Não é necessário, nem para educar um filho, nem para se relacionar em casa com o marido ou com um amigo. Eu acho que isso não é necessário. Eu acho até que todas temos muitas histórias e que a gente nem expõe as nossas histórias por entender toda a questão do contexto social e tudo, mas não dá pra passar, não dá pra passar esse pano todo não, Maria, eu não consigo, sabe? Porque eu vivi coisas que me marcaram muito. Eu tenho um diário, né? Eu na época fazia agenda. Eu tenho até uma agenda dos anos 90. Eu tenho todas as minhas, enormes. Eu via todos os dias. Eu relendo a minha agenda, porra, eu fiquei com muita vontade de me pegar no colo, sabe? Então, não dá. Mas você esperava, Tati, que tivesse alguma fala assim mais amena, mais acolhedora, não? Sempre espera, né, Bel? Claro, a pessoa vive tantos anos longe, pô, você, sei lá, 19 anos sem ver. Teve tempo, né? Teve tempo pra pensar, né? Não, o mundo mudou, não é a gente que mudou, não tem como, sabe? Tudo mudou, o mundo mudou. Tem coisas que não dá pra colar, né? Eu tava sentada na frente dela, gente, sabe? Eu nunca mandei ela pintar o cabelo de louro, coisas assim que eu não vou entrar no mérito dessas questões, porque não carece, entendeu? E eu acho que o documentário da Xuxa, quem tem que brilhar é ela tem uma história linda, ela era um produto certo nos anos 80, 90, ela tinha aquele biotipo, ela tinha aquilo para oferecer, e ela daria certo anyway. Assim como não foi a Camila que fez a Anitta, assim como não foi a Mônica que fez a Gisele Bündchen, não foi a Marlene que fez a Xuxa, e é isso. Elas tinham para oferecer, no momento certo, o talento certo. E, independente de quem estivesse do lado, elas iam acontecer. A Xuxa já estava, inclusive, na manchete, ou seja, ela já estava acontecendo. Ela já estava nesse processo. Ela não foi resgatada no trem. Quando a Marlene chegou, ela já tinha trilhado um belo caminho e aí já tinha um belo caminho para trilhar. Não foi ela que levou a Xuxa para Globo, enfim, essa história toda vocês já viram no doc. Não, a Xuxa tem um carisma tipo de Lady Di, né? De Princesa Diana. É uma coisa assim que você não consegue parar de olhar, né? É hipnotizante. Ela é magnética, né? Ela falando, a espontaneidade dela, ela é uma loucura. Agora, de fato, é muito legal essa fala das mulheres, porque um monte de gente depois veio falar pra mim, poxa, eu nunca tinha parado pra pensar que as pessoas não falam da inclusão, da língua dos sinais, da quantidade de cadeirante na frente das câmeras, sabe, de pessoas com deficiência. Não existia nada disso antes, gente, do show da Xuxa, desculpa, não tinha. Existia um lado que foi muito precursor, muita coisa que na época você não via em nenhum outro espaço de televisão, e existia uma cultura que a gente não enxergava o que estava errado. Era uma coisa tão normatizada culturalmente que a gente não via aquilo como um erro, né? Hoje a gente vê. Tem coisas que a gente pode muito pedir desculpa e tem outras coisas que fazem parte da nossa característica. Existiu uma época que foi aquela época do boom, parece até uma fala da Xuxa no doc falando, né? Marlene agora só quer meninas com cabelo louro, não sei o quê. Ela faz muito bem isso hoje em dia, fala, gente, como a gente deixou, a gente foi tão precursor em algumas coisas, né, como a gente deixou outras coisas passarem, mas eu acho que a Xuxa era produto certo na época certa, eu acho que a Marlene, não desmerecendo o profissionalismo dela, que é uma grande profissional, trabalhou muito, mas assim, ela teve a sorte de pegar um produto incrível nas mãos, e ela passou a vender esse produto como se ela tivesse fabricado esse produto, e as pessoas compraram essa ideia dela, inclusive a gente. Se ela dizia assim, olha, eu tiro você hoje, amanhã eu boto outra no seu lugar, e é isso. E Tati, você saiu, né? Primeiro eu queria saber como foi, assim, no momento que você saiu, como bateu essa ausência do programa, né? Você ficava horas por dia durante 4 anos, e 4 anos, quando a gente tem 10, 11, 12, 13, 14, é a metade da nossa vida, praticamente. E depois que você saiu, como foi essa volta, esse percurso, assim, de sair e depois voltar em um outro lugar, trabalhando com a Xuxa? Cara, foi muito importante pra mim esse tempo, porque quando eu saí, eu fui procurar emprego no jornal, né? Eu fui pro Jornal Globo e o meu primeiro emprego foi ser recepcionista de uma casa de câmbio e turismo. Então as pessoas entravam, inclusive no dia quando eu fui lá pedir o emprego, né, tentar disputar a vaga, a menina não queria me dar o cadastro, porque ela me reconheceu, tava no auge. E ela falou assim, não, mas você veio pedir emprego aqui, você conhece a Xuxa, você trabalha na Globo, você vai trabalhar nesse lugar, tipo...
Pelo amor de Deus, eles pagam mal. Aí eu falei assim, não, mas eu não tô atrás de dinheiro, eu quero aprender a fazer alguma outra coisa. Sei lá, eu preciso ver o que eu quero fazer. Eu consegui esse emprego e foi muito legal. E os meus pais, a minha mãe não ficou atrás de uma coisa pra mim na televisão, sabe essa vibe assim? Não, eu saí da boca a boca boa. Sei. Voltou pra vida normal. Normal mesmo, normal de verdade, assim, do que os meus amigos estavam fazendo. Parece que foi, assim, um recorte. Eu não tinha essa coisa em casa muito de mãe de Miss, sabe? Que é meio desesperador. Eu já trabalhei com criança em novela, que eu via a mãe falando pra criança assim, olha lá, agora fala pra aquele diretor ali, porque ele vai fazer a próxima. Eu ficava desesperado, falando, cara, que desespero. A mãe colocando na criança já aquele pânico de que essa novela vai acabar, tem que pegar outra. É horrível, né? É horrível pra gente que é adulto, imagina pra criança. Eu sofri pressão das pessoas na rua, porque as pessoas me olhavam com dó. As pessoas olhavam e falavam assim, gente, coitada dessa menina, sabe? Tipo, ai meu Deus, que burrice que ela fez. Como é que ela larga um negócio desses, assim? Eu tive essa questão, eu me lembro do olhar das pessoas pra mim, que é uma coisa cruel também, né? É cruel. Não sabe o que você tá passando pra não querer estar ali. A pessoa não sabe, mas vocês imaginem que deve ser difícil. Pra estar no auge e a pessoa sair, não é por besteira, né, gente? E tinha também uma outra questão, eu já tinha dado uma engordada, eu era suspensa direto por causa disso, né? Porque eu era meio sanfona. O que quer dizer ser suspensa, Tati? Desculpa. Ah, suspensa, tipo, tá suspensa das gravações, não vem um mês, não vem 2 meses, não vem. Entendeu? Não vem trabalhar, não quero você, tá gorda, não vem. Era assim. E aí eu me lembro também das pessoas, sabe, na praia, e eu ficava com uma raiva, eu tenho uma forma de enfrentar as coisas meio reativa. Tem momentos, quando a coisa me toca muito lá dentro, eu fico sem reação. E depois eu fico muito chateada comigo. Mas quando é uma coisa que não me fere num lugar muito grave, sou reativa. Então eu me lembro de eu indo à praia, as pessoas falando, nossa, olha como aquela menina tá gorda. Eu pegava meu biquíni, enfiava ele no bumbum todo, sabe? A Tatiana era empoderada, meu corpo é meu e vocês não têm nada a ver com isso, quando ninguém falava ainda disso. Eu conheci a Tati nessa época, quando eu comecei a namorar o Rodrigo. Você tinha o quê? Uns 18 anos quando eu comecei a namorar o Rodrigo? Eu tinha essa sensação em mim, assim, como se eu tivesse, gente, pelo amor de Deus, eu sou maravilhosa do jeito que eu sou. Vocês é que estão loucos, não sou eu que tô maluca, eu tinha essa questão. Mas eu também desenvolvi compulsão, e eu tenho uma fita VHS, no último show da Xuxa eu entro, e aí tem uma menina da plateia que faz uma cara, assim, do tipo, ela faz, assim, com um gesto com a boca inflando, tipo assim, nossa. Quer dizer, não era uma questão só de direção, não, era uma cobrança cultural. Naquela época, era uma cobrança, ninguém falava do envelhecer bem da mulher, gente, vamos aceitar nossos corpos. Não sabe? Tinha essa fala, não tinha. O documentário ele tem essa qualidade, eu acho, de trazer algumas discussões importantes. Eu imagino que a Xuxa, quando resolveu fazer esse documentário, já imaginasse que iria ter uma volta, porque ela tá ali justamente assumindo várias coisas que hoje ela não faria mais, assumindo a posição de alguém que estava ali naquele lugar de abuso, né? Uma postura que ela não tinha tido ainda. Eu não tô falando nem da Xuxa em momento algum, gente. Eu tô falando de mim. Eu tô falando, assim, da minha forma de enxergar e da minha... de como eu fico quando eu leio, entendeu? Do meu entendimento. Não quer dizer que o entendimento dela seja o mesmo entendimento que eu. Ela leva muito... A Xuxa é uma pessoa, gente... Eu fico, assim, pasme às vezes, porque eu sou super preocupada. Qualquer coisa me tira o sono. Ela é uma pessoa muito de boa com a vida dela. Tati, um dia você me apresenta ela, você me consegue uma foto com ela? Ah, pelo amor de Deus, claro. Uma vez eu fiz uma novela com o Luciano Zafir. E eles sempre foram muito amigos. Eles já estavam separados. Enfim, estavam separados desde a gravidez, né? O que também eu acho revolucionário, se você quer saber. Eu não tinha me dado conta de como eu achei ela revolucionária com isso. Sempre fui apaixonada por ela. Acho que não só as pessoas gostam de odiar, acho que também a gente gosta muito de amar. Eu vivi isso muito forte, tanto no documentário do Balão Mágico, quanto no documentário da Xuxa, que são 2 excelentes documentários, é a minha infância inteira ali, então foi muito... Mas o que eu ia falar? Ah, e aí eu falei com a Xuxa um dia, no telefone do Luciano Zafir, e eu já era velha, sei lá, isso tem 15 anos, eu aparecia... O Luciano assim, você quer falar com a Xuxa? Eu falava, Luciano, vou falar com a Xuxa, cara. Você tá falando sério? Eu achava que ele tava brincando comigo, e ela, tipo, mega... gente fina, tipo, normal. Tem uma historinha que a minha sogra, a Ana, me contou uma vez que eu achei muito bonitinha.
Porque teve as Paquitas, né? As Paquitas viraram um sucesso fora do show da Xuxa, faziam shows e vendiam discos já independentes. E aí, quando vocês ganharam, foi o quê? Quando vocês ganharam um disco de ouro no Natal, essa história? A gente já lançou com um disco de ouro, cara. Foi muito sucesso, assim. Que Aí, loucura. no Natal, a gente ganhou, eu acho que foi o duplo de platina, 700 mil cópias. E aí, elas foram entregar pra gente na noite de Natal. Eu tava na casa da vovó. Aí, de repente, toca o interfone. Ai, a Xuxa aqui embaixo. Eu desci, elas estavam com disco, assim. Passaram a noite de Natal entregando os disquinhos pra gente. Para as Paquitas. Ai, gente, que amor. Milhares de memórias incríveis. Agora, imagina você é primo da Paquita. Você tá no Natal normal, inocente, daqui a pouco toca o interfone e é a Xuxa. Muito melhor que o Papai Noel. Chupa Papai Noel. Nossa, chupa Papai Noel. Papai Noel, que isso? Ô, Tati, vocês já decidiram que música você e o seu irmão vão cantar? Já decidi. Vamos de Lua de Cristal. Era que eu tava torcendo. Eu acho que sim, né? Eu acho que Olha uma coisa que eu acho muito feminista também. O documentário da Xuxa desprezou completamente os Paquitos. Eu fiz par romântico com o Claudinho Heineres. Os Paquitos não tiveram muita importância, amiguita. Que isso, eles tiveram... Olha só, Desculpa, mas Cláudio Heineres, meu amigo que eu amo, par romântico, gatinho. Eu tô igual a Marlene, eu nem lembro deles, nem sei quem eles são. Nem sei quem são. Mas eu fiz o link com o filme. Gente, o filme da Barbie é muito maravilhoso. Não sei se vocês viram. Eu amei o filme da Barbie. Me falaram. É incrível, é incrível. E aí, o Ken é tipo, ele não é nada importante. A Barbie é a Barbie, o Ken é só. E eu fiquei pensando que os Paquitos, eles estão abaixo do Ken. Porque eles nem estão no documentário, gente. Eu não posso rir disso, não, gente. Adoro os meninos. Não, só a gente que tá. Gente, a Tati não tá rindo. A Tati tá com a cara, inclusive, meio chateada com a gente. A Tati tá meio puta comigo. A Tati tá rosada, ela não tá gostando dessa parte, tá? Ela tá chateada. Não, mas de fato, cara, era um programa muito conduzido por mulheres, cara. As protagonistas e as coadjuvantes, porque os meninos vieram depois, na verdade, né? As Paquitas vieram antes, os meninos vieram depois da gente. E depois eles vieram pra gravar um disco. A gente acabou gravando um disco antes, ou junto com eles, não me lembro, só que a gente acabou que vendeu até mais, né? A gente virou... Sem querer modéstia à parte, eu acho que a gente teve uma repercussão, não desmerecendo também os meninos maravilhosos, adoro eles, mas Paquita é Paquita, né, gente? Paquita é Paquita. Paquita é Paquita, gente. Nossa, sonho da minha vida, sonho da minha vida. Você não tem noção da inveja que eu tenho de você, Tati. Nossa. Ai, não. Tati, obrigada, foi incrível. Acho que é isso. Bel, eu não sei, teve DR? Teve alguma barraca enquanto eu saí? Alguma coisa de família? Não. Não conseguimos produzir nenhum conflito que gere conteúdo, engajamento dos irmãos? Não conseguimos. Há 20 anos eu não vi conflito. Aí não ia ser hoje na cabine que ia ter um conflito. Mas, Tati, adorei. Obrigada. Te amo, te admiro. Você é minha cunhada querida. Obrigada por ter vindo. Adorei. Eu agradeço vocês. Acho vocês duas brilhantes. Acho duas mulheres poderosas, maravilhosas no existir. Adoro ouvir vocês falar. Adoro tudo que vocês falam, me divirto. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, amei. Obrigada. Tati, a gente que agradece, porque realmente, assim, a gente tava um tempão querendo falar com você. É muito legal isso, quando o mundo fala assim, gente, então, Tatiana Maranhão é irmã do Rodrigo Maranhão, e é de lugares, né, o Rodrigo, Total. com aquele jeito Paulinho da viola dele, tem uma irmã que foi Paquita, isso é muito maravilhoso, que agora é assessora da Xuxa, e é muito bom como eu e Bel nos conhecemos. Aliás, Bel, outro dia eu vi no Instagram nosso comercial do Guaraná, vou te mandar, alguém digitalizou. Olha. Esses encontros, né, assim, quando você pega e dá para as pessoas uma combinação que elas jamais imaginaram. O PowerPoint, o nosso PowerPoint. O nosso PowerPoint, cara. E eu vi Maranhão. Você vai gravar com ele, né, Tati? Vocês dois juntos, né? O quê? A Lua de Cristal? Ou é só o Maranhão? Não. Você inventou agora isso, amiguita. Eu me sinto um pouco diretora musical. Eu acho que tinha que ser vocês juntos, gente. Vai dar muito trabalho gravar os dois juntos. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que puder, que não me falte forças pra lutar.
com você. Nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um e juntos não existe mal nenhum. Vamos com você. Nós somos invencíveis, pode crer. O som está no ar. O amor me faz cantar. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. Isso não é Noronha, isso não é Noronha.